Voo é cancelado. A aeronave ia para Curaçao e uma das passageiras teria sido agredida por um comissário. Novo posto de fiscalização do Detran multa 10 motoristas por hora. E o que você faria com 225 milhões de reais? É o prêmio da Mega da Virada. E ainda, cervejas disputam com o champanhe e o espumante pela preferência dos amazonenses para brindar na virada de ano. Essas e outras notícias no A Crítica na TV desta quinta-feira, que já começou. Boa noite. Tripulantes e passageiros de uma aeronave que seguia para Curaçao vão parar na Polícia Federal depois de uma discussão. O voo foi cancelado. De acordo com passageiros, o voo 774 da Ansel Air sairia de Manaus para Curaçao às 4h10 da manhã, mas atrasou. O piloto avisou que não conseguiu dar a partida nos motores do avião. Muito quente, tinha muita criança no voo, muito idoso, e a gente ficou algum tempo ainda com a aeronave sem ar-condicionado, percebendo que eles estavam mudando alguma peça, estavam fazendo algum procedimento que a gente não conseguia enxergar de dentro. Segundo essa passageira, um dos banheiros e o ar-condicionado não estavam funcionando. Eram mais de 150 pessoas a bordo, muitos idosos e crianças que estavam passando mal com o calor. Quando os passageiros cobraram um esclarecimento do comissário de bordo, a confusão começou. Porque ele não tinha respondido, todo mundo começou a falar para ele responder, que isso era um absurdo. O senhor ficou exaltado porque ele não tinha sido respondido, falou que ele precisava de garantias, que isso não era certo. Por que isso estava acontecendo? Por que tratavam a gente daquele jeito? E aí o rapaz, que é o comissário, veio, se virou e veio enfurecido, veio gritando, falando muito próximo assim do senhor, que era para ele descer, para ele sentar, que era para ele voltar ao assento dele, porque ele já tinha falado que o avião só ia ter ar-condicionado depois que decolasse. Onei saiu com a família de Campinas para passar o ano novo na ilha de Bonaire. Ele disse que a mulher dele foi agredida pelo comissário. A gente levantou realmente, eles pediram para que sentasse, a gente falou que a gente queria descer da aeronave. Esse comissário pegou pelo braço a minha esposa e forçou a sentar no assento. Os envolvidos na confusão foram levados para a Superintendência da Polícia Federal para fazer uma acariação. A mulher que teria sido agredida pelo tripulante foi levada para o Instituto Médico Legal para fazer exame de corpo de delito. Os passageiros foram acomodados em hotéis pela companhia aérea. Alguns estão aqui no aeroporto tentando embarcar em outros voos. Ninguém quer seguir viagem nesse avião acompanhado pelos mesmos tripulantes. Depois da confusão, 25 pessoas desceram da aeronave. O piloto já se preparava para decolar quando foi impedido pela Polícia Federal. Nós tentamos falar com um representante da empresa, mas até o fechamento desta edição não conseguimos contato. Em 2017, Manaus deve ter uma delegacia de combate à intolerância e ao preconceito. É uma reivindicação antiga de quem sofre perseguição, seja pela cor da pele, escolha sexual ou religião. Pai Josiano ainda tem as marcas das facadas que levou nas costas. Ele conta que foi vítima de preconceito religioso. Um adolescente entrou, tentou roubar a casa do meu irmão, onde eu todas as manhãs desço para pegar as ervas para fazer banho. E o mesmo pulou me esfaqueando, me falando que o macumbeiro tinha que morrer, que eu era obra do Satanás. Segundo o coordenador do movimento Aratrama, casos como o do pai Josiano são muito comuns. De 2004 a 2014, 15 sacerdotes e sacerdotisas de religiões de matriz africana foram assassinados em Manaus. Somos apedrejados, somos agredidos verbalmente, psicologicamente, fisicamente, todo santo dia. Não há um dia sequer que não tenha uma agressão contra nós que somos de terreiro. Para atender esse tipo de reclamação, está sendo criada em Manaus uma delegacia especializada em intolerância e discriminação. É a quinta desse tipo no país.
O projeto de lei ainda precisa ser aprovado pelos deputados, mas a previsão é que ainda no primeiro semestre de 2017 ela seja implantada, aqui nesse prédio no Boulevard Álvaro Maia. A secretária de Justiça e Cidadania do Amazonas explica que a criação dessa delegacia foi recomendada pelo Ministério Público Federal em um decreto de 2014 e que, além de tratar questões religiosas, a especializada deve apurar e coibir toda a prática de discriminação, seja racial ou sexual. Graça Prola lembra que de 2013 a 2015, 23 homossexuais foram assassinados na capital do estado. Para nós vai se constituir uma grande porta de entrada para todos esses crimes que hoje não têm a visibilidade, a clareza no trato de forma necessária. E o Detran Amazonas inaugurou um novo posto de fiscalização na Avenida do Turismo. E já nas primeiras 12 horas de funcionamento, mais de 130 motoristas foram autuados, média de 10 multas por hora. O motorista deixou a placa para trás depois de bater nessa grade que delimitava a área de fiscalização. O infrator vai ser penalizado por direção perigosa. Segundo o diretor-presidente do Detran, somente nas primeiras 12 horas de funcionamento do novo módulo na Avenida do Turismo, 132 motoristas foram autuados por cometer infrações. Nós começamos ontem, às 19 horas até às 7 horas da manhã de hoje. 132 autuações. De que natureza? Todas, habilitação, álcool, carros, licenciamento em atraso e também recuperamos um veículo que havia sido roubado. O posto de fiscalização foi instalado na Avenida do Turismo por causa dos rachas e das casas de show, que costumam reunir pessoas alcoolizadas. Agora, homens do Detran e do Batalhão de Trânsito vão revezar aqui 24 horas. Por isso, ele foi equipado com dormitório, banheiro e cozinha. E o terceiro, nestes moldes, está aqui na cidade. As primeiras foram instaladas na ponte sobre o Rio Negro e na IME-010. As próximas vão para a Avenida das Torres, Avenida das Flores e Torquato Tapajós, locais com altos índices de acidentes. No Réveillon, além dos módulos fixos, vão funcionar também os radares móveis, carros descaracterizados que flagram todo tipo de irregularidade. E a lei seca vai ser aplicada com todo rigor. O que a gente pede é a consciência do motorista. Final do ano aí chegando, festas, confraternizações, a gente pede encarecidamente que você for dirigir, não beba, porque o seu fim de ano pode ser o fim da sua vida. Então, pense na sua família antes de fazer qualquer coisa. Todo cuidado é pouco para entrar o ano novo com segurança, principalmente para quem vai comemorar a virada do ano fora de Manaus. Na rodoviária, a movimentação é grande. Já na Manaus Moderna, de onde saem a maioria dos barcos, a venda de passagens está bem abaixo do esperado. Durante toda esta semana, o movimento foi fraco no porto da cidade. Pouca gente à procura de passagens. Oliveira se apressou em escolher um barco, mas no caso dele, o roteiro é disputado. Já está garantido o meu ano novo, a queima de fogos na Ponta Negra. E o que mais que esse passeio dá direito? A confraternização, a ceia e o café da manhã. O restante é por nossa conta. Quem quer passar o Réveillon com a família no interior não deve encontrar dificuldades para comprar passagem. No Natal, as vendas caíram cerca de 40% em relação ao ano anterior. E agora no Réveillon a situação está parecida. Muitos barcos estão saindo com a lotação pela metade. Já na rodoviária, muita gente atrás de passagens. Manacapuru, Itacoatiara, Presidente Figueiredo e Itapiranga são os destinos mais procurados. Mas nessa época, todas as viagens costumam ser disputadas. Esta senhora conta que no Natal sofreu para embarcar com os filhos, mesmo chegando nas primeiras horas de sábado. O único horário que tinha era das 12h30 e a gente teve que ir nesse horário. Indo ainda por Presidente Figueiredo? Indo para um outro rumo para chegar em Presidente Figueiredo para podermos pegar um carro e ir para o lugar que nós iríamos. Para o Réveillon estão previstas 16 linhas intermunicipais. Vão ser 200 viagens por dia, de 5 da manhã às 11 da noite. Se a demanda for grande, 45 ônibus extras já foram autorizados pela Arsan, a agência reguladora.
Mesmo assim, o diretor do órgão faz um alerta. Chegue com antecedência, procure saber do seu bilhete, seu horário e buscar orientação não só dos fiscais na Arsan, mas na barreira da M010 e na ponte sobre o Rio Negro. E não pegar de forma alguma transporte clandestino, seja por micro-ônibus, vans ou até por transporte de carro comum de passeio. Quem tiver dúvidas ou reclamações e até denúncias sobre o transporte intermunicipal, o telefone da Arsan é o 0800 280 8585. Depois de ter as imagens divulgadas, o suspeito de furtar uma boate no Parque 10 em novembro se apresentou e confessou o crime. Em depoimento, disse que estava embriagado, agiu sozinho e levou R$ 3.700 para comprar comida para os filhos. 4 mulheres, entre elas uma adolescente, foram detidas com drogas, coletes e celulares. Elas são suspeitas de fazer parte de uma quadrilha que fazia assaltos no Armando Mendes, na Zona Leste. Um barranco cedeu com as chuvas e prejudicou uma parte da calçada desta ponte na Avenida das Torres, na Zona Norte. Por causa do movimento no local, motoristas e pedestres estão preocupados com os possíveis acidentes que o problema pode provocar. Nós entramos em contato com a Secretaria de Infraestrutura do Estado responsável pela manutenção da estrada, mas até o fechamento desta edição não tivemos resposta. Agora a gente vai acompanhar as imagens aéreas da TV A Crítica. A gente vai dar uma olhadinha na Alameda Cosme Ferreira. Do lado esquerdo é para quem segue no sentido da rotatória do Coroado. Do lado direito, para quem vai ali para o São José. Todo esse trânsito é por causa de um reparo na rede de esgoto. Então, quem puder, evite essa área da cidade, porque realmente o trânsito está muito complicado, principalmente do lado esquerdo do seu vídeo, para quem vai acessar a rotatória do Coroado. A opção mesmo é pegar alguma outra via alternativa para evitar todo esse congestionamento aí. E depois do intervalo, tem um recado para os aprovados no vestibular da UEA e no CIS. E ainda, apesar da crise, movimento no comércio melhorou nesse fim de ano. Já tem promoção, é daqui a pouquinho.